Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com o vídeo sobre a Libertadores de América 2024, quarta rodada disputada nesta semana, todos os jogos já completados, exceto do Grêmio, né? Que não tá podendo jogar por causa das enchentes lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver tudo o que aconteceu na rodada desta semana, como está a situação dos grupos, a classificação geral, enfim, muita informação para você, amigo torcedor, agora! Grupo A, então, pintando para você aí na tela, amigo torcedor, o grupo do Fluminense, né? E nessa quarta rodada, o Alianza empatou com o Cerro Porteño em 1-1 e o Fluminense ganhou, né? Esse jogo foi ontem à noite lá no Chile, pressão total da equipe do Colo-Colo, só que o Fluminense foi lá, marcou um gol e saiu com a vitória. Vitória muito importante para o Fluminense, que agora tem 8 pontos, líder do grupo, e o Cerro Porteño em segundo com 5, Colo-Colo em terceiro com 4, Alianza com 3. Olha, ficou difícil para o Colo-Colo, porque agora o Colo-Colo joga 2 partidas fora de casa, né? Já o Fluminense joga 2 partidas, as 2 partidas que restam dessa primeira fase, joga dentro de casa, joga provavelmente no Maracanã, então aí as coisas ficam mais fáceis depois dessa vitória incrível do Fluminense lá em Santiago. Situação do grupo, portanto, o Fluminense em primeiro com 8, o Cerro Porteño em segundo com 5, Colo-Colo em terceiro com 4 e Alianza em quarto com 3 pontos. Na próxima rodada, que vai ser já na semana que vem, a Alianza recebe o Colo-Colo e o Fluminense recebe o Cerro Porteño. Portanto, se o Fluminense vencer o próximo jogo, já se classifica em primeiro lugar do grupo, ok? E é isso aí, pessoal, essa é a situação do grupo A. Vamos para o grupo B agora, o grupo do São Paulo. Tajeres 3, Barcelona 1, Tajeres é o líder desse grupo B, mais uma vitória do time argentino, e o São Paulo também não fez feio não, foi lá no Chile e venceu o Cobresal por 3-1, né? Começou perdendo, mas depois conseguiu a virada e vencer até com uma certa tranquilidade o São Paulo 3-1, terceira vitória do São Paulo seguida aí na Libertadores, né? Perdeu o primeiro jogo para o Tajeres. A situação do grupo é Tajeres em primeiro com 10 pontos, São Paulo em segundo com 9, Barcelona em terceiro com 2 pontos e Cobresal com 1. Portanto, o Barcelona não consegue chegar mais a 9 pontos, né? Só tem mais 6 pontos sendo disputados, portanto, Tajeres e São Paulo já estão classificados para a próxima fase. Precisa saber aí quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo. O São Paulo tem os 2 últimos jogos dentro de casa, inclusive o último jogo contra o Tajeres, né? Então o São Paulo pode assumir a primeira colocação desse grupo aí. E o Barcelona luta aí, Barcelona e Cobresal lutam aí pela terceira colocação, que dá direito lá aos playoffs da Sul-Americana, o terceiro colocado de cada grupo. Mas nesse grupo aí, Tajeres e São Paulo já estão classificados. Muito bem, vamos para o próximo grupo, o grupo C. O grupo C, que é o grupo do Grêmio, né? Era para ter esse jogo aí, Huachipato e Grêmio, pela situação lá do Rio Grande do Sul, né? O Grêmio não jogou essa partida, inclusive a próxima rodada, que é na semana que vem, também já está cancelado para o time do Grêmio e do Internacional lá na Sul-Americana também. Vamos ver o que vai ser, o que vai acontecer depois, né? Com essa situação aí de Grêmio Internacional. No outro jogo do grupo, o The Strongest venceu o Estudiantes. Olha só, The Strongest venceu o Estudiantes por 1-0, havia perdido para o mesmo Estudiantes lá na Argentina e agora venceu por 1-0. Então a situação, ó, o The Strongest em primeiro com 7 pontos, o Huachipato em segundo com 5, mesmo sem jogar, Estudiantes em terceiro com 4 e o Grêmio com um jogo a menos na última colocação com 3 pontos. Essa é a situação aí desse grupo. É difícil de falar porque a gente já sabe que não vai ter o jogo a semana que vem entre Grêmios e Estudiantes, né? Então, já com um jogo a menos, vamos ver o que vai ser, o que o pessoal vai decidir aí, se a gente vai ainda ter esse jogo ou não, ninguém sabe. É uma situação bastante indefinida aí com relação aos times gaúchos, né? Continuando agora no grupo D, o grupo lá do Botafogo, a gente teve, ó, Universitário 1,
Júnior Barranquilla 1. Esse grupo D é o grupo talvez o mais equilibrado aí do campeonato, hein? Botafogo 2, LDU 1, vitória importantíssima do Botafogo. Botafogo que começou, olha lá, perdendo para o Júnior Barranquilla por 3-1. Na segunda rodada perdeu para a LDU por 1-0, 2 derrotas, mas agora venceu o Universitário na rodada passada e agora vence a LDU por 2-1. Olha só a situação desse grupo, o Botafogo já chega ali na segunda colocação com 6 pontos ao lado do Júnior Barranquilla. Só que o Júnior Barranquilla tem um saldo melhor, né? Universitário em terceiro com 5 pontos e a LDU em quarto com 4 pontos. Muito bem, Botafogo se recuperando, só que agora tem 2 jogos fora de casa. Enfrenta o Universitário lá em Lima e o Júnior Barranquilla lá em Barranquilla, na Colômbia. 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis para o Botafogo. Vai ser no sufoco se o Botafogo conseguir a classificação. Mas com essas 2 últimas vitórias, a coisa já ficou muito, muito melhor do que estava. Esse grupo é talvez o mais equilibrado aí dessa Libertadores. Muito bem, vamos ao grupo E, o grupo do Flamengo, hein? Flamengo, olha só, perdeu mais uma. Palestino 1, Flamengo 0. O Flamengo já havia perdido na rodada anterior para o Bolívar e agora a situação vai se complicando, hein? No outro jogo do grupo, Milionários e Bolívar empatou em 1-1. Nesse grupo E, o destaque é o Bolívar, hein? Que pertence lá ao grupo City e está fazendo bonito nessa Libertadores. Venceu os 3 primeiros jogos, agora empatou. O Bolívar é líder com 10 pontos. O Palestino agora está em segundo com 6. E o Flamengo em terceiro com 4 pontos. E o Milionários em último com 2 pontos. Bom, o Flamengo tem a vantagem de agora jogar as 2 últimas rodadas em casa. Joga com o Bolívar, que é o líder do campeonato do grupo, e joga também depois contra o Milionários, tudo dentro de casa, né? Mas precisa aí de uma combinação de resultados, né? O Palestino, que é o segundo colocado, em contrapartida, joga suas 2 próximas partidas fora de casa. Então a chance do Flamengo conseguir a classificação é muito grande, porém difícil ficar em primeiro, né? Porque o Flamengo pode até ganhar do Bolívar no próximo jogo, mas o Bolívar joga com o Palestino dentro de casa na última rodada. E se empatar, já garante aí a primeira colocação do grupo. Então, dificilmente o Flamengo vai ficar em primeiro nesse grupo, mas tem muita chance de classificação. Muito bem, vamos ao grupo F, o grupo do Palmeiras, que sapecou um 5-0 em pleno Uruguai. 5-0 para o Palmeiras, terceira vitória seguida do Verdão na Libertadores. E no outro jogo do grupo, São Lourenço 2, Independiente del Valle 0. A situação nesse grupo é tranquila para o Palmeiras, praticamente assegura aí a primeira colocação nesse grupo com 10 pontos. E depois vem as outras equipes empatadas, né? Porque o São Lourenço ainda não havia vencido nessa Libertadores, mas venceu o Independiente del Valle nessa última rodada e aí deixou todo mundo empatado, ó. Todo mundo com 4 pontos, né? Independente del Valle está em segundo porque tem um saldo de -1 e 5 gols. O São Lourenço tem um saldo de -1 e 3 gols marcados. E o Liverpool, que tomou a goleada do Palmeiras, está em último lá com -6 gols de saldo. Mas os próximos jogos São Lourenço contra Liverpool e depois Independiente del Valle contra Liverpool. Liverpool joga os 2 próximos jogos fora de casa. Portanto, eu acredito que a chance da segunda vaga aí vai ficar entre Independiente del Valle e São Lourenço, né? As 2 equipes enfrentam o Palmeiras aqui no Brasil e depois jogam com o Liverpool fora de casa. Fora de casa não, dentro de casa, tanto o Independente como o São Lourenço. Quem se der bem aí nessas 2 próximas rodadas, pega aí a segunda vaga desse grupo F. Seguimos aqui no grupo G, o grupo do Galo Mineiro, que venceu fora de casa. O Galo tá 100% nessa Libertadores. Vitória sobre o Caracas na primeira rodada, 4-1 fora de casa. Vitória sobre o Rosário Central, 2-1 lá na Arena MRV. Vitória sobre o Penharol, 3-2 também em casa. E agora venceu fora de casa o Rosário Central novamente, 1-0.
Atlético Mineiro, 4 jogos, 4 vitórias. No outro jogo desse grupo, o Peñarol venceu o Caracas fora de casa. A situação é a seguinte, ó. Atlético Mineiro praticamente garante aí a primeira vaga com 12 pontos. Peñarol está em segundo com 6, Rosário Central em terceiro com 4 e o Caracas na última colocação com 1 ponto. Próxima rodada, Peñarol e Atlético Mineiro na semana que vem, lá no Uruguai, e Rosário Central contra Caracas. A última rodada, esse jogo aí entre Peñarol e Rosário Central na última rodada, deve definir aí a classificação aí a segunda vaga desse grupo. Vai pegar fogo esse jogo entre Peñarol e Rosário Central. Já foi bem nervoso na primeira rodada lá na Argentina, lá em Córdoba, né? O jogo entre Rosário Central e Peñarol. Provavelmente na última rodada as equipes vão chegar decidindo aí vaga e vai ser uma guerra provavelmente também. Quanto ao Atlético, eu acredito que não vai deixar soltar essa primeira colocação nesse grupo G, não. E agora chegamos ao último grupo, o grupo que não tem times brasileiros, né? O Nacional empatou em 2-2 com o River Plate e o Deportivo Táchira empatou em 1-1 com o Libertad. A situação nesse grupo, River Plate em primeiro com 10, Nacional em segundo com 7, Libertad em terceiro com 4, Deportivo Táchira em último com 1 ponto. River Plate é líder e joga as 2 próximas partidas dentro de casa, portanto deve ficar mesmo com a primeira colocação. O Nacional está em segundo lugar, mas joga as 2 próximas partidas fora de casa, então tem que tomar cuidado aí, porque o Libertad ainda pode chegar brigando pela segunda vaga neste grupo. Tá aí os resultados dos grupos, as classificações, tudo aí para você, amigo torcedor. Aqui a gente tem na rodada 4, 35 gols marcados em 15 jogos, né? Não tivemos o jogo lá do Grêmio, uma média de 2,33 gols por partida. Foram até agora 155 gols em 63 jogos, média de 2,46 gols por partida. Aqui a gente tem os melhores ataques do campeonato. O Palmeiras tem o melhor ataque agora, com 12 gols marcados, seguido de Atlético Mineiro e Bolívar com 10 e o Tajeres em quarto com 9 gols marcados. Já o Grêmio tem o pior ataque, apesar de ter um jogo a menos, né? O Grêmio só marcou 1 gol até agora na Libertadores, e depois o Táchira, Colo-Colo, Cobressal, Cerro Porteño, Caracas e Alianza marcaram só 2 gols, também são os piores ataques do campeonato. A melhor defesa é a do Huachipato, apesar que também tem um jogo a menos. Só levou 1 gol. Cerro Porteño, Fluminense e The Strongest vem logo depois com apenas 2 gols tomados. Já o Caracas é a pior defesa com 11 gols e o Liverpool em segundo com 9, Milionários, Táchira, Cobressal e Barcelona, 8 gols tomados até agora, são as piores defesas da competição. Seguimos aqui agora com a classificação geral, aquilo que todo mundo gosta, né? Galo Mineiro lidera com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias. Depois o Palmeiras já chega na segunda colocação, hein? Palmeiras já está em segundo lugar com 10 pontos, um saldo de 8 gols. O Bolívar em terceiro com 10 pontos e saldo de 6 gols. Depois o Tajeres em quarto com 10 pontos. River Plate em quinto com 10 pontos. E aí vem 2 brasileiros. O São Paulo, sexta melhor campanha, né? Perdeu a primeira rodada, mas venceu os outros 3 jogos, tem 9 pontos. O Fluminense em sétimo com 8 pontos aí. São os melhores brasileiros até agora na Libertadores. O Flamengo, o Botafogo aparece em 12º lugar e o Flamengo aparece só ali na 18ª colocação com 4 pontos. Situação complicada para o Flamengo esse ano, hein? Já o Grêmio, com um jogo a menos e todos os problemas, está na 27ª colocação com 3 pontos. Se você quiser dar um pause aí para ver melhor, fique à vontade, amigo torcedor. Essa é a classificação geral da Libertadores. Vamos falar agora do quê? De artilharia na Libertadores. O Júnior Santos do Botafogo é o artilheiro com 9 gols. Lembrando que é contado aí a fase preliminar, antes da fase de grupos, por isso que o Júnior Santos fez bastante gol na fase preliminar lá. Então agora ele tem 9 gols. Marcou gol nessa rodada, né?
estava com 8, foi para 9 gols, mas ele marcou muitos gols mesmo na fase preliminar. Bom, e aqui o Paulinho do Atlético Mineiro chega na vice-artilharia dessa Libertadores com 5 gols marcados, esses os principais artilheiros aí. Muito bem, amigo torcedor, bastante coisa a gente falou aqui sobre os times da Libertadores. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amigo torcedor. É sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, você sabe, você pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.